Glória a Deus. É para o Senhor. Senta um pouquinho, por favor. Alguém que já me conhece, sim ou não? Alguns são aí. Então, eu me chamo Marco Antônio, eu sou casado, 2 filhos, 5 netos, faço parte da Oração Pentecostal, com alguns irmãos aqui hoje, faltou bastante, nós temos uma traseira de Santo Antônio, então o padre exige que a maioria do grupo de oração esteja lá, junto lá na traseira de Santo Antônio, né? Eu sou vice-coordenador do meu coordenador, Márcio, e pela graça de Deus também, hoje eu sou ministro da Santa Comunhão, pela graça de Deus. Assim nós vamos servindo a Deus, né? Que Deus coloca no nosso coração. Feche um pouquinho seus olhos. No momento da oração, Deus dá uma visão de um rio, um grande rio, saindo do trono de Deus e descendo para lavar tudo aquilo que muitas vezes impede da graça de Deus acontecer em nós. Esta água, irmãos, é a água do Espírito. É a água do Espírito que vem sobre nós para nos lavar e nos purificar, principalmente o nosso coração. Muitas vezes, irmãos, na nossa vida, o nosso coração fica angustiado, fica triste, muitos ressentimentos, muita dor na alma, mas a água do Espírito vem tirar tudo isso do nosso coração, porque Deus tem uma promessa para nós hoje, uma promessa que se cumprirá se eu deixar a água do Espírito lavar o meu coração. Eu só recebo esta graça, eu só recebo esta força do alto se o meu coração estiver em paz. Lá em cima. É como uma terra árida, não tem como de produzir frutos, mas uma terra úmida, uma terra preparada, quando a semente é lançada, ela dá muitos frutos. E esse rio de água viva que jorra do trono de Deus, ele vem diretamente ao nosso coração para preparar o nosso coração para receber a semente da palavra. Quando essa semente cai no nosso coração, coração preparado, coração manso, ele começa a germinar, crescer e dar muitos frutos. E através desse fruto, nosso coração vai sendo curado, vai sendo liberto. Através desse fruto, nosso coração vai sendo restaurado. Porque a tristeza, as mágoas, os ressentimentos vão saindo fora para dar lugar à graça de Deus. Então eu peço nesse momento que o Espírito do Senhor venha para preparar o coração de cada um de nós. Eu peço, Pai Santo, Pai amado, em nome de Jesus, que esse rio de água viva venha agora sobre cada irmão, cada irmã que aqui está. Senhor, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a vida de cada um deles. Tu sabes, Senhor, aquilo que passa lá no íntimo do coração de cada irmão. Tu sabes, Senhor, as lutas, as dificuldades que cada um tem passado, Senhor. Porque esses irmãos aqui são teu filho, que tu mesmo criaste a tua imagem e semelhança, Senhor. Peço a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa vir em auxílio de cada um deles e preparar o coração, Senhor, para receber de Ti, Senhor, a nossa maior riqueza, Senhor, que é a Tua Santa Palavra. Prepare, Espírito Santo de Deus. Prepare cada irmão
toda agitação, que todas as preocupações sejam agora tiradas e coloque uma paz interior. Coloque uma paz que vem do teu coração, Jesus. A mesma paz que o Senhor soprou sobre os apóstolos que estavam lá naquela casa, como já foi dito, Senhor, sopra sobre eles também agora. A paz que vem do teu coração. E acalma, Senhor. Acalma cada coração. Obrigado, Senhor. Eu te louvo, te glorifico, Senhor, por este momento, Senhor. Muito obrigado. Amém, Jesus. Amém. Quem tiver com a palavra aí, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. O tema que foi proposto para nós é o versículo 8. Mas eu vou ler do versículo 3 até o versículo 11. Para a gente entender bem o que Deus quer falar para nós hoje. Todos encontraram? Diz assim, ó. Versículo 3. E a eles se manifestou vivo depois da sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhe durante 40 dias, e falando das coisas do reino de Deus. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai, que ouviste, disse ele, da minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Versículo 6. Assim, reunidos, eles o interrogaram: Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhe ele: não vos pertence a vós saber os tempos e o momento que o Pai fixou em seu poder. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Dizendo isso, elevou-se da terra. À vista deles, uma nuvem ocultou aos seus olhos. Enquanto acompanhavam com seus olhares, vendo-o afastar-se para o céu, eis que lhe apareceram 2 homens vestidos de branco, que disseram: homens da Galiléia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, vou comentar um pouquinho com vocês sobre a promessa do Espírito Santo. Depois da paixão de Jesus, ele ressuscitou. Ele está vivo. Então, Jesus ressuscitado, ele começa a se manifestar aos seus discípulos. E Jesus começa a orientá-los, falando sobre o reino dos céus. Porque até então, os discípulos,
o nosso irmão Antônio colocou no começo da oração, os discípulos estavam todos dispersos, com medo de tudo aquilo que aconteceu com Jesus, com a morte de Jesus. Então os discípulos ficaram dispersos. E depois da ressurreição de Jesus, ele começa a se manifestar aos seus discípulos, preparando eles para confiar mais e mais em Deus, confiar na ressurreição dele. Então Jesus vai preparando os seus discípulos, falando para eles das promessas, aquilo que Jesus já tinha falado para eles sobre o Espírito Santo que enviaria sobre cada um deles. Então Jesus vai preparando novamente o coração dos seus discípulos. Parece que antes da morte de Jesus, tudo aquilo que Jesus ensinou parece que desapareceu da sua mente e dos seus corações. Então Jesus começa uma nova etapa de preparação daqueles discípulos, porque Jesus teria que voltar para o Pai. Então Jesus prepara o coração dos discípulos para receber a promessa do Pai. Uma promessa que foi dita lá em Joel capítulo 2, mais ou menos 840 anos antes de Cristo. Então Jesus prepara o coração dos discípulos e fala para eles assim: não afastei de Jerusalém, aguarda a promessa do Pai. Então a promessa do Pai, ela se cumpre, não importa o tempo, não importa o tempo. Pode ser, irmãos, que você tem uma promessa de Deus já faz tempo na sua vida, mas é necessário permanecer em Jerusalém. É preciso permanecer, irmãos, na igreja. É preciso permanecer, irmãos, na perseverança. É preciso perseverar no grupo de oração até a promessa se cumprir. E foi isso que os discípulos fizeram. Permanecer, irmãos, lá nos cenáculos, vários dias em oração, esperando a promessa do Pai. E a promessa se cumpriu, todos nós sabemos, lá em Pentecostes. Sim ou não? Sim. Você crê, irmãos, que a promessa do Pai se cumpriu lá em Pentecostes? Sim ou não? Sim. Amém. E essa promessa, irmão, pode também se realizar hoje na nossa vida. Um reavivamento do Espírito Santo em nós. Você pode pensar assim: eu já recebi já o batismo do Espírito Santo, eu já sou cheio do Espírito Santo. Mas eu pergunto para você, irmãos, o que você tem feito com o Espírito Santo de Deus na sua vida? O que eu tenho feito com o Espírito Santo de Deus na minha vida? A palavra de Deus fala assim, irmãos, nesse versículo que eu li: receberei o Espírito Santo, aquele que vai dar força para quê? Para sermos testemunha de Jesus. Nós não podemos, irmãos, receber o Espírito Santo e ficar parado como aqueles discípulos ficaram lá olhando para o céu quando Jesus subiu. Então a promessa de Deus para nós hoje, irmãos, é para nós se mexermos. O Espírito Santo não pode ficar parado dentro de mim, dentro de cada um de vocês. É preciso se movimentar, deixar o Espírito Santo me conduzir a minha vida para além daquilo que eu já estou. O que aconteceu com Moisés quando teve um encontro com Deus lá na sarça ardente? Moisés tem que cuidar do rebanho do seu sogro, numa certa margem, mas um dia ele decidiu ir além. Ele vai além daquele limite que um dia eles tinham costume de ir. E quando ele deu um passo a mais, ele teve um encontro com Deus lá na sarça ardente. Então, irmãos, é preciso, quando eu recebo o batismo do Espírito Santo, quando eu recebo essa força do alto, é necessário eu dar um passo a mais, para que o Espírito Santo se manifeste dentro de mim, para que o Espírito Santo se manifeste na vida dos irmãos, para que o Espírito Santo se manifeste lá dentro da minha família. Mas é necessário que eu dê um passo a mais.
No versículo 6, assim reunidos eles interrogaram: Senhor, é porventura que agora que ide instaurar o rei de Israel? Respondeu-lhe: não vos pertence a vós saber o tempo nem o momento que o Pai fixou em seu poder. Olha os discípulos, irmãos. Os discípulos, Jesus falando para eles sobre a promessa, sobre o batismo do Espírito Santo, mas eles não estavam nem aí, irmãos, com a promessa. Eles não estavam nem aí com a riqueza que iriam receber, irmãos. Eles estavam preocupados, né, se Jesus ia restaurar o rei de Israel. Muitas vezes nós, irmãos, nós estamos cheios do Espírito Santo, nós ficamos preocupados com muitas das coisas que não competem a nós. Hoje nós estamos aqui, irmãos, reunidos aqui nessa igreja, nesse grupo de oração. Qual é a sua preocupação? Qual é a nossa preocupação hoje aqui? A palavra de Deus fala assim, ó: receberei o Espírito Santo e ele nos dará força. Você vem hoje aqui, irmãos, nesse grupo de oração, com esse desejo, com essa vontade de receber a força do alto? Sim ou não? Sim. Isso, irmãos. Então nós não temos que ficar preocupados, né? Se eu vou chegar tarde em casa, eu não posso preocupar com as coisas externas, mas eu tenho que me preocupar com a promessa do Pai. A promessa do Pai é o Espírito Santo de Deus. A maior riqueza para nós é o Espírito Santo de Deus. É com isso que eu tenho que me preocupar. Me preocupar, irmãos, com a palavra de Deus. Me preocupar, irmãos, de estar na oração diante do Senhor. Estar preocupado, estar em oração, na intimidade com o Senhor. Eu não posso ser como os discípulos preocupados, perguntando para Jesus se chegaria aquele momento da restauração do reino de Israel. Não, irmãos, eu tenho que estar preocupado com as coisas celestiais. Não é isso que a palavra de Deus fala? Buscar em primeiro lugar o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas. Então, o desejo do meu coração tem que ser isso: buscar as coisas do alto, e as demais coisas vão ser acrescentadas na minha vida. Então, é necessário eu ter esse desejo no meu coração. Eu quero essa força, eu quero essa promessa de Deus na minha vida. Quando nós estávamos cantando aqui, o meu coração, a minha mente estão desejando ter o Espírito Santo. Eu quero, porque não adianta eu cantar por cantar, por saber cantar, mas eu tenho que desejar mesmo o Espírito Santo de Deus, sabe? Me colocar: vem Espírito Santo sobre a minha vida, vem me controlar todo o meu ser. Então eu tenho que desejar isso mesmo no fundo do meu coração, sabe? Deixar ser controlado pelo Espírito Santo, é deixar ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, sabe? Quando eu coloco isso no meu coração, esse desejo, eu quero, sabe? Você pode chegar diante de Jesus e falar para Jesus: Senhor, eu quero, eu desejo o Espírito Santo na minha vida. Eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo, Senhor. Eu quero, Jesus, essa promessa que está escrita na palavra, que descerá sobre vós o Espírito Santo dará força. Eu desejo, eu quero esse Espírito Santo para mim. Sabe, falar com sinceridade, com verdade, eu quero. E isso, irmãos, quando eu me coloco isso, Deus, ele muda a minha vida, ele transforma. Porque eu desejo no íntimo do coração, eu quero, sabe? Eu quero mudar de vida. Eu preciso, Senhor, ser curado. Eu preciso ser restaurado pela força do Espírito Santo na minha vida, Senhor. Jesus, olha lá para a minha casa, Senhor. Olha a situação que eu estou vivendo lá. Senhor, eu preciso que o Senhor visita agora a minha casa. Eu preciso, Senhor, que o Senhor visite lá meu esposo, a minha esposa, meu filho. Eu preciso, Senhor, eu necessito. Envia, Senhor, essa força que vem do alto lá na minha casa. Restaura a minha casa, restaura a minha família, Senhor.
Nós que estamos aqui, irmão, nós temos que desejar isso de Deus. O Espírito Santo. Para que eu seja testemunha lá na minha casa, no meu trabalho. É isso que o Senhor quer fazer conosco hoje. Mas é preciso desejar isso. É preciso eu querer. Sabe? Fala para o Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero o Espírito Santo. Quando você desejar, irmãos, no fundo do seu coração, Deus vai dar para você uma força que vem dele. Se nós formos olhar os Atos Apóstolos dele, irmãos, o que os apóstolos fizeram pela força do Espírito Santo? Muitos deram a vida por causa de Jesus. Por testemunhar, de falar de Jesus, deram a vida. E nós também, irmão, nós temos que ser assim também. Somente com a força do Espírito Santo. Por nós mesmos, nós vamos em lugar nenhum. Nós vamos ficar com a gente nesse discípulo lá quando Jesus estava subindo para o céu, ficou lá olhando lá. Sabe? Se aqueles anjos, os dois anjos não aparecessem lá, eu acho que estaria até hoje lá olhando para o céu. Por ficar parado. E quem tem o Espírito Santo de Deus, irmão, não pode ficar parado. Tem que se movimentar. Porque o Espírito Santo ele conduz cada um de nós. É assim que o Espírito Santo fez com os apóstolos, conduziam para as missões. Vamos fazer isso, irmãos? Nós vamos orar, nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus. Se você abrir o seu coração e desejar essa força do alto, a partir de hoje você não será a mesma pessoa. Não será, irmãos. Eu falo para você em nome de Jesus. Você vai ser diferente. Se você olhar o Atos dos Apóstolos, lá os cenáculos, estavam todos reunidos lá em oração. Pode ser que eles nem saíram de lá enquanto não receberam a força do alto. Porque mesmo assim eles tinham um pouco de medo ainda de tudo aquilo que aconteceu com Jesus. Mas no momento lá, irmãos, que veio do céu, aquele ruído, aquele sopro, e veio sobre cada um deles o Espírito Santo. Veio sobre cada um deles, eles foram batizados pelo Espírito Santo. Naquele momento, irmãos, eles sentiram uma força dentro de si, uma força que levou eles saíram do cenáculo e iram testemunhar Jesus. Quantas pessoas se converteram na primeira pregação de Pedro? E Pedro era um homem que tinha muito medo, era inseguro, mas a força do Espírito Santo, irmão, encorajou aquele homem. É isso, irmãos, que eu falo para vocês. Essa força de Deus que vai vir sobre nós hoje. E você vai sair do seu lugar, vai sair voltar para casa uma nova criatura. Você vai ser um instrumento e canal de graça na mão de Deus. Deus vai te usar. Você vai ficar impressionado com você mesmo. Você vai precisar falar de Jesus, irmãos, que as pessoas vão regalar os olhos. Como pode? Como pode ele falar com tanta sabedoria, com tanto fervor, mas é a força do Espírito Santo em você que vai fazer isso. Basta você deixar, você abrir os lábios e falar. O próprio Espírito Santo vai falar com você. O próprio Espírito Santo. E não tenha medo, irmãos. Os apóstolos deram a vida por testemunhar Jesus.
Muitos morreram. Glória a Deus. Que morreram dando testemunho de Jesus. E esse testemunho deles, irmão, chega até hoje, até aqui, nesse momento. Se eu estou falando para vocês sobre essa passagem, sobre essa força do Espírito Santo, porque os apóstolos deram a vida por Jesus. Foi eles que deram a continuidade a tudo aquilo que Jesus pregou. E chegou até hoje, até aqui. E cada um de nós, irmão, tem que continuar testemunhando Jesus. Não importa se é lá em Carabá, se é lá em Janeiro, que a que essa parte, não importa, irmãos. Deixa o Espírito Santo conduzir você. Se nós estamos aqui hoje, no Congregação Pentecostes, está aqui hoje, é porque o Espírito Santo nos conduziu a estar aqui. Até eu sair de casa, Deus falava no meu coração. Hoje eu envio vocês. Como é que é o nome do que? Luz. Luz divina, é isso? É isso então. Então o Espírito Santo nos conduziu até aqui nesse grupo de oração. Amanhã, o Espírito Santo de Deus pode conduzir vocês para ir também lá no nosso grupo de oração. Com todos os ministérios de pregação, da condução, da música. É isso que o Espírito Santo quer fazer. Sabe? Movimentar todos os grupos de oração. Se nós estamos hoje aqui, porque o Espírito Santo nos trouxe aqui. Amanhã o Espírito Santo pode levar vocês lá no Pentecostes. Se prepare. Se prepare. Logo chega um convite aqui para vocês. Não só lá no Pentecostes, mas em outros grupos de oração. Isso aí é a obra do Espírito Santo, é a força que vocês vão receber hoje. Você pode falar assim, mas a gente já tem essa força. Mas a força precisa ser renovada, irmãos. Sabe? Porque no nosso dia a dia, essa força vai diminuindo em nós. Nós vamos enfraquecendo, nós vamos esvaziando. E é preciso buscar todos os dias essa força do Espírito Santo em nós. É preciso buscar, desejar todos os dias o Espírito Santo. Amém? Dois Espíritos Santos vindo lá em Pentecostes sobre eles. Isso aí abriu a
chegamos, né? Sim, vamos entrar aqui, né? Vamos pedir mesmo essa unção do Espírito Santo sobre cada um de nós. Pode ser. Senhor, no silêncio desta noite, Senhor, nessa terra, nessa igreja, Senhor, nós te pedimos com misericórdia, Senhor, que venha realizar, Senhor, obras novas em nosso coração, Senhor. Venha, Senhor, tocar em nossas feridas, Senhor. Venha tocar, Senhor, em todo o nosso ser, Senhor. Ó Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós clamamos a geração do Teu Espírito Santo. Uma porção dobrada da tua misericórdia, Senhor, sobre cada vida, sobre cada irmão, Senhor. Faça renascer, Senhor, em cada posição, Senhor. Vida nova, Senhor. Vida de amor, de perdão, de reconciliação, de paz, Senhor. Tu conheces cada